Talvez você queira assistir esse episódio além de ouvir, porque hoje eu completo 100 episódios do Moda na Mochila e eu decidi gravar ele em um lugar muito especial para mim, que é o Trillium Park, aqui em Toronto. Eu vou gravar esse episódio enquanto eu caminho pelo parque e caminho um pouco pela minha vizinhança e falar um pouco sobre como esses últimos 99 episódios foram tão especiais na minha vida. Esse lugar, eu acho que eu posso dizer que é um dos, se não o mais especial para mim. É um lugar que eu me sinto muito confortável para refletir, para ficar aqui sozinha. E hoje é um dia muito importante para mim nessa minha caminhada como imigrante, não só porque eu estou completando 100 episódios do Moda na Mochila, mas também porque daqui a algumas horas eu vou me tornar cidadã canadense. On behalf of RCC, congratulations to all the new Canadians. E eu tava pensando em como que eu me sinto, em algo que eu aprendi entrevistando várias pessoas, foi que muitas delas, muitos imigrantes, se sentem que quando pisaram naquele lugar, naquela cidade, porque eles estavam se mudando pela primeira vez, eles se sentiram em casa, sentiram que ali era o lugar deles. E comigo não foi assim. Quando eu mudei para o Canadá, eu não vim para Toronto, que é a cidade que eu moro hoje, logo de cara. Eu esqueci que tem um aeroporto aqui do lado desse parque. Bom, vamos embora. Quando eu mudei para o Canadá, eu me mudei para uma cidade chamada Hamilton, porque foi aonde o meu marido conseguiu uma bolsa de mestrado. Lá em Hamilton, eu totalmente não me senti em casa. É engraçado porque quando eu visitei Toronto pela primeira vez sozinha para estudar inglês, eu pensei que eu gostaria mais de morar em uma cidade um pouco menor do que uma cidade grande. Só que naquela época eu ainda não tinha tido experiência de morar em São Paulo, eu não tinha experiência de morar em uma cidade grande. E a partir do momento que eu morei em São Paulo, eu comecei a me apaixonar muito mais por ter essa infinidade de possibilidades, de eventos e de pessoas para conhecer em uma cidade grande. Então eu morei em Hamilton por 2 anos antes de mudar para Toronto, mas mesmo assim quando eu cheguei em Toronto eu não me senti em casa logo de cara, como muitas pessoas que eu entrevistei no podcast me falam. Eu acho que foi uma construção. A cada pessoa nova que eu conhecia, cada amigo que eu fazia, cada emprego que eu conseguia, a cada curso que eu finalizava, eu me sentia um pouco mais em casa. E agora eu tenho um documento que me faz ainda mais parte desse país. Eu acho que eu não sou uma pessoa que consegue colocar muito para fora as emoções, mas foi uma grande conquista na nossa vida de imigrante e não tem como não falar disso aqui, porque se mudar para outro país, a mudança de país, a mudança para o Canadá, foi o que fez com que o Moda na Mochila existisse. Se eu não tivesse me mudado, se eu tivesse continuado no Brasil, talvez eu teria um podcast, mas seria algo completamente diferente. Então agora a cerimônia ainda não aconteceu, eu não sei como é que eu vou me sentir depois disso, mas eu acho que eu vou me sentir como agora, que essa questão da cidadania é algo que vai estar sempre em construção. E talvez eu não me sinta parte nunca 100% de nenhum lugar. Parece que a partir do momento em que despertou essa minha vontade de conhecer outro país, a partir do momento que eu fiz a minha primeira viagem internacional, porque quando eu morava lá no Brasil, eu não tinha vontade de morar fora do Brasil, foi a partir da minha primeira viagem internacional que essa vontade começou. A partir do momento que essa vontade despertou, eu passei a ter sonhos ainda maiores. Um dos meus planos para os próximos 100 episódios, não sei se vai ser no episódio 150 ou no episódio 199, é realmente colocar o Moda na Mochila na estrada e fazer de alguma forma, alguma volta ao mundo ou viajar
pela Europa, pelos Estados Unidos, pela Ásia, entrevistando brasileiros que trabalham com moda mundo afora. Eu escrevi muita coisa aqui nesse meu caderno como ideia para o episódio de hoje e realmente a primeira coisa que eu escrevi em relação a o que eu quero para os próximos 200 episódios a primeira coisa que apareceu foi realmente a volta ao mundo do Moda na Mochila. Eu não sou uma grande planejadora, não sei como que isso vai acontecer, só sei que apesar de eu não fazer um super planejamento das coisas, de vez em quando eu escrevo algumas coisas que eu quero atingir. Por exemplo, no início do ano eu criei o costume de escrever as palavras-chave daquele ano e as palavras desse ano foram educação e comunidade. E eu me dei conta de que eu realmente realizei isso. Eu lancei o Fashion Vocab Talks esse ano, que é o grupo de conversação do Moda na Mochila, e também a comunidade do WhatsApp do Moda na Mochila está crescendo. Eu ainda acho que a comunidade tem muito ainda o que evoluir, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Recebo muito feedback positivo das pessoas que estão lá na comunidade do WhatsApp. Todo mundo está curtindo pra caramba. E até mesmo quando eu faço algumas to-do lists, mesmo que eu não fique naquela de dar o check na to-do list a todo momento, quando eu volto para olhar no meu caderno, eu percebo, uau, realmente eu fiz tudo que estava aqui, sem mesmo ficar sendo tão rigorosa em marcar o meu tempo. Então, apesar de eu não ser uma super planejadora, eu sempre coloco as coisas no papel e elas acabam acontecendo. Não sei explicar, então acho que isso é muito importante para mim. Ok, então eu parei para pensar nas coisas mais marcantes do Moda na Mochila nesses últimos 100 episódios. Comecei os primeiros episódios só com meu celular e só entrevistando amigos. A minha ideia desde o início já era entrevistar pessoas que trabalhassem com moda fora do Brasil, só que eu não sabia se existiam pessoas o suficiente para entrevistar, porque quando eu mudei para o Canadá, eu achava que existiam pouquíssimas pessoas e achava que não existia ninguém no Canadá que trabalhasse com moda que era brasileiro. Muito ingênua, muito ignorante. Quero deixar um agradecimento especial às minhas amigas Maria Carol e Verônica, que me ajudaram nesses primeiros 2 episódios do Moda na Mochila. E elas foram incríveis. Foi essencial ter pessoas que confiassem já nesse projeto desde o início. E no começo era só áudio, podcast. Eu lembro que eu perdi a cabeça, eu ficava doida editando. Eu queria editar todas as minúcias, tirar todos os espaços de tempo entre uma fala e outra. Eu ainda faço isso, mas hoje em dia eu faço muito mais rápido, né? Eu lembro que eu quase desisti porque eu não conseguia editar. Eu estava muito cansada já de editar, eu passava horas editando 1 hora de gravação. E aí, quero deixar um agradecimento especial ao meu marido, o Pietro. Ele editou o podcast por algum tempo, acho que foram uns 10, 15 episódios talvez. Só que eu via que ele odiava muito fazer aquilo. E aí eu peguei de volta a edição do podcast, porque eu não gosto de ter ninguém trabalhando comigo que não gosta de trabalhar comigo ou que não esteja gostando de fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu lembro que na faculdade algumas professoras falavam, você tem que se acostumar a fazer trabalhos em grupo com quem você não gosta, porque na empresa você vai trabalhar com muita gente que você não gosta. Cara, hoje em dia, sinceramente, se eu estiver numa equipe em que eu não estou gostando das pessoas que trabalham comigo, que passam mais tempo comigo do que minha própria família, eu vou considerar seriamente trocar de emprego, porque eu não acho que seja uma prática que deva ser aceita. Tem uma ex-coordenadora minha que ela sempre falava que a coisa mais importante quando ela ia contratar alguém é se a pessoa vai ser um fit para o time dela, se a pessoa vai ser alguém que vai complementar, que vai se dar bem com o time dela. Então no começo eu fiz alguns episódios com algumas amigas e aos poucos eu fui convidando pessoas no LinkedIn,
no Instagram que eu fui descobrindo que trabalhavam com moda. Entrevistei algumas pessoas que não eram da área de moda, justamente por não achar que tinha pessoas o suficiente. Entrevistei pessoas de arquitetura, mas finalmente hoje em dia eu tenho uma lista super extensa, eu tenho uma pasta no meu Instagram de pessoas para entrevistar, super extensa de possibilidades, e recebo muitas mensagens também de pessoas que querem participar, de assessores de imprensa que têm indicação de pessoas. Então hoje eu estou muito feliz com a proporção que isso está tomando. E também nesses últimos 100 episódios eu fiz alguns que foram o Moda na Mochila na Estrada. Fiz em Nova York, em Miami, em Floripa. Então o que é o Moda na Mochila na Estrada para quem é novo por aqui? É um episódio onde eu arranjo uma desculpa para visitar, para conhecer uma cidade nova e ao mesmo tempo entrevistar alguém nessa cidade. E o porquê que eu comecei a fazer esse Moda na Mochila na Estrada, além de ser uma desculpa para viajar mais, foi também porque eu estava muito nessa de pensar só em fazer esse Moda na Mochila na Estrada volta ao mundo, Moda na Mochila na Estrada volta ao mundo. E muitas vezes a gente fica só nessa expectativa de ter um plano muito grande, de realizar algo muito grande, e a gente se frustra porque pode ser que aquilo não aconteça. Então, o motivo de eu ter feito esse Moda na Mochila na Estrada foi de começar a dar passos pequenos e fazer o que eu podia com o dinheiro que eu tenho hoje, com o tempo que eu tenho hoje, com o estilo de vida que eu tenho hoje. Então, sempre que eu puder, eu vou entrevistar alguém em alguma cidade que eu for visitar. Aí, então, eu comprei equipamentos para gravar em casa e chamei algumas pessoas para irem até lá. A primeira pessoa que foi lá em casa foi a Luísa Ferro. Ela é youtuber. Um beijo, Lu, se você estiver aqui ouvindo. E logo depois chamei também a Maíra, que trabalha comigo hoje em dia. Chamei o Robson também, o Lipsio, a Paula Engesser. Várias pessoas foram lá em casa. Sempre que eu puder, sempre que eu encontrar pessoas daqui de Toronto, eu vou convidar para gravar lá na minha casa. Criar esse estúdio lá foi muito legal também. E aos pouquinhos eu vou incrementando e melhorando os equipamentos do podcast. Por exemplo, eu comprei esse microfone aqui de lapela com um bônus que eu ganhei lá no trabalho por ter feito um projeto interessante. E aí a minha chefe me nomeou para esse prêmio e ganhei um vale da Amazon e investi tudo no Moda na Mochila. Então eu posso dizer que o Moda na Mochila tem sido um hobby / projeto pessoal / empreendimento. E essa semana eu assisti um vídeo de um mini documentário, mini trailer da vida do Mark Rober, que é um youtuber cientista que eu curto pra caramba. Ele trabalhou na NASA e trabalhou na Apple também por alguns anos. E ele começou a fazer o YouTube enquanto ele trabalhava na Apple. E a Apple estava pedindo para ele parar com o YouTube. Só que ele estava fazendo já dinheiro com o YouTube, que não é meu caso ainda. Mas as pessoas ficavam perguntando para ele: por que você não sai da Apple então? Por que você tá nessa de te pressionarem para parar com o YouTube? Por que você não sai de lá então? E aí ele falou que ele tinha medo de que o YouTube parasse de ser divertido, porque era esse hobby dele, esse projeto pessoal dele. E eu vou falar que eu tenho um pouco de medo disso também em relação ao Moda na Mochila. E eu acho interessante eu continuar nesse meu emprego das 9 às 5, esse meu emprego CLT, entre aspas, porque eu também posso viver as experiências daqui e ajudar vocês ainda mais com dicas, mentoria em relação à carreira internacional, porque eu justamente passei por isso. Outra coisa muito legal que também eu criei foi a comunidade do WhatsApp do Moda na Mochila, e todo mundo se ajuda pra caramba lá. Então, muito obrigada a todos que participam desse grupo. Eu acho que tem muita oportunidade ainda para a comunidade crescer. E vai ser novamente a minha palavra para 2024, provavelmente. Eu quero pensar em formas de fazer com que essa comunidade tenha um espaço
para acontecerem mais encontros, porque agora a comunidade está só no texto, né? A gente não se comunica muito por vídeo, então acho que tem muito para crescer ainda, então fiquem ligados. Além de entrevistar muitas pessoas nesses 99 episódios, também tiveram alguns episódios especiais esse ano. Um deles foi o Fashion Vocab, que foram 4 episódios, especialmente falando sobre vocabulário de moda em inglês. E foram episódios que eu amava gravar, que eu amava editar, apesar de demorar muito mais tempo para editar, porque eu colocava as palavras em inglês no vídeo e fazia uma edição de som especial também. Eu acabei parando com esse tipo de podcast porque percebi que era um podcast um pouco mais denso, e as pessoas paravam de ouvir ele lá pelo minuto 15, 20, e os episódios de história, os episódios tradicionais do Moda na Mochila, as pessoas ouvem até o final. Então eu decidi parar com esse episódio. Tenho pensado seriamente em voltar, porque eu estava olhando a lista de episódios mais ouvidos e o Fashion Vocab ficou no top 10 nos últimos tempos dessa última planilha que eu baixei. Então tenho pensado em voltar, mas talvez não seja em formato de podcast longo, talvez sejam vídeos mais curtos para o canal do YouTube que eu vou lançar. Outro tipo de episódio que eu fiz foi o SOS Mochilers, que a ideia do SOS Mochilers era para ajudar nós, mochilers, imigrantes, pessoas que querem se mudar, pessoas que já se mudaram, com diversos assuntos. E o primeiro deles, o Migrar é Desconfortável Ficar também, acho que esse é o nome, também ficou entre os top 10. Só que eu não estava tendo muito prazer em gravar esse episódio. Algumas pessoas me falaram que choraram, mas eu não queria que as pessoas saíssem no Moda na Mochila chorando. Tipo, eu fico muito grata que esse episódio foi emocionante e tocou as pessoas, mas eu queria que vocês saíssem do Moda na Mochila sempre inspirados, sempre com um pensamento positivo de melhorar alguma coisa e não só de chorar. Talvez chorar também faça sentido, mas eu não sei explicar muito bem. Mas enfim, eu parei com esses episódios do SOS Mochilers. Não quer dizer que eu não possa voltar com eles no futuro, mas esses episódios do Fashion Vocab e do SOS Mochilers foram grande parte desse último ano. E eles não contam nesses 100 episódios do Moda na Mochila, então na realidade eu tive ainda mais que 100 episódios já. Eu esqueci de contar isso. Beleza, então agora eu acho que já são por volta das 9 horas, eu tô meio tonta já. Eu acho que eu vou pegar um café, porque eu sou uma pessoa que gosta de café da manhã e hoje eu saí de casa sem tomar café para poder assistir o nascer do sol aqui no Trillium. Então vou lá comprar um café agora na cafeteria mais canadense, nesse dia super canadense que eu tenho. Vamos lá comigo. Hi. Can I have one small double and one bagel belt with everything bagel? No. Your name? Mary. Mary? Okay. This side, please. Thank you. Eu pedi para vocês me mandarem vídeos falando o que esses 99 episódios mudaram na vida de vocês. Só que eu não tinha parado de pensar como que isso impactou na minha vida de uma forma poética. É claro que o Moda na Mochila mudou completamente a minha vida, mas vou tentar colocar em palavras tudo o que aconteceu. Primeiro que a coisa que mais impactou foi essa questão da rede de contatos. Era uma coisa óbvia, é claro que se eu vou conversar com uma pessoa nova a cada semana, a minha rede de contatos vai aumentar muito mais. Mas quando eu comecei o podcast, eu não caí na real que isso ia acontecer. Eu não pesquisava muito sobre essa questão do networking. Tudo aconteceu de uma forma muito natural para mim desde quando eu mudei para o Canadá.
Eu decidi participar, como eu já falei em alguns episódios, de eventos de empreendedorismo que eram gratuitos na minha cidade. Eu fui aprendendo com as pessoas aqui nesses eventos em formas de como se apresentar e também perdendo um pouco do medo de chegar na outra pessoa e falar um pouco de você e perguntar um pouco sobre ela. Um amigo meu que tem muita facilidade em fazer amizade, ele falou um dia pra mim que quando eu perguntei pra ele, cara, como que tu faz tanta amizade aqui no Canadá? Porque no início eu tive dificuldade de fazer amizade. Ele falou pra mim, é só dar corda pras pessoas, é só deixar elas falarem sobre a vida delas. Então, algo muito importante que eu aprendi foi, além de você chegar falando sobre você, quando você quer conhecer uma pessoa nova, quando você quer fazer networking, é muito importante você também ter curiosidade sobre a pessoa, procurar alguma coisa em comum quando você for se apresentar e deixar ela ter o espaço para te ajudar também, para falar dela. Então, algo que eu aprendi foi como construir essas conexões com as pessoas e também não falar só sobre mim, mas também ouvir muitos outros. Eu, desde pequena, sou uma criança que sempre preferiu conversar, sentar e conversar do que brincar. Os meus primos que sabem, eles sempre ficavam tentando procurar brincadeiras para me manter motivada ali naquela brincadeira, porque eu sempre sugeria, e agora, vamos sentar e conversar, galera? E ninguém queria fazer isso comigo. Só que eu nunca fui um tipo de pessoa que tem essa necessidade de falar a todo momento, de ser muito energética. Eu sempre fui um pouco mais calma. Avaliando pela criança que eu fui, faz muito sentido com a pessoa que eu sou hoje, de dar esse espaço para outros brasileiros mostrarem o seu trabalho. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi, que eu já fazia quando era criança, mas aprendi a melhorar cada vez mais. E, consequentemente, hoje a minha rede de contatos é gigante. Conheço brasileiros que trabalham com moda ao redor do mundo por conta da moda na mochila. E uma coisa que me deixa muito feliz é saber que outros brasileiros também fizeram amizade por conta do moda na mochila. Eu recebo mensagens sempre falando, consegui essa oportunidade de trabalho, fiz amizade com essa pessoa, não me sinto mais sozinha nesse país, porque eu passei por isso. Quando eu mudei para o Canadá, eu me sentia sozinha aqui nessa questão da minha carreira. Eu não conhecia ninguém que trabalhasse com moda. Então foi um início bem solitário e eu sempre tentei procurar pessoas no LinkedIn, mas se eu tivesse um moda na mochila, se eu tivesse outra pessoa que tivesse feito algo como um moda na mochila naquela época, eu iria ter me aproveitado muito desse grupo. Outra coisa que mudou na minha vida muito foi que, apesar de eu estar fazendo mais, de eu ter menos tempo para ficar não fazendo nada, eu sinto que minha vida é mais equilibrada hoje em dia do que quando eu mudei para o Canadá no início. No Brasil eu sentia que ela era até equilibrada, porque antes de eu mudar para cá eu estava trabalhando no Brasil e estudando, e são duas coisas que eu fazia questão de sempre equilibrar. Eu adorava ir para a faculdade, então eu nunca ficava muito tempo no trabalho fazendo hora extra, porque eu queria estar na faculdade, eu queria ter esse tipo de projeto à parte. Então, eu acho que minha vida no Brasil era equilibrada, em questão de pessoal e trabalho e estudos. E quando eu mudei para o Canadá, no início, eu estava trabalhando só. Trabalhei primeiro na IKEA, como vendedora. Depois trabalhei em uma empresa de uniformes esportivos, que foi o meu primeiro emprego como designer, que foi uma experiência incrível, uma oportunidade incrível. Só que começou a afetar um pouco a minha saúde mental e não foi um período muito legal. Eu até penso, poxa, será que se eu tivesse começado o YouTube naquela época, será que seria interessante? Mas talvez não, talvez eu tivesse muito desanimada e quem sabe eu nunca continuaria com esse projeto. Então, eu acho que eu comecei no período certo. Mas não foi uma experiência que eu gostaria de ter de novo. E eu tinha muito tempo livre naquela época. Eu estava só trabalhando, não estava estudando. Então, só que mesmo assim eu não me sentia equilibrada. E hoje em dia, trabalhando das 9 às 5,
fazendo moda na mochila e ainda vivendo minha vida pessoal, eu me sinto muito mais equilibrada. Então, algo que funciona pra mim, talvez não funcione pra todo mundo, é ter projetos diferentes ao mesmo tempo. Tem dias que eu não tô tão animada pra fazer o moda na mochila, que são raros, tá? Mas tem dias que eu não quero, por exemplo, editar, que é uma coisa um pouco mais trabalhosa. E aí eu tenho que fechar o meu computador, abrir o computador da empresa, interagir com outras pessoas, e isso acaba sendo um balanço, porque os dias que eu tô um pouco mais animada no meu CLT, eu ponho mais a minha energia no modo da mochila e vice-versa. Então, ter esse projeto pessoal foi algo muito importante na minha vida, que mudou completamente essa minha relação do equilíbrio trabalho-vida pessoal. Apesar de ter mais volume de trabalho para fazer, eu me sinto muito mais completa, realizada e realmente aproveitando a jornada, como eu sempre falo. Eu adoro essa frase do Steve Jobs e eu coloco ela em tudo que eu faço, que é the journey is the reward. Eu acredito muito nisso. Eu não sou um tipo de pessoa que quero sacrificar todo o meu tempo de agora, todo o meu dinheiro de agora, tudo de agora para aproveitá-lo no futuro. Eu quero aproveitar no caminho. E justamente por isso, como eu falei, que eu passei a colocar em prática agora o moda na mochila na estrada, ao invés de ficar esperando só para esse sonho que vai acontecer, de dar a volta ao mundo pelo moda na mochila. Então, fazendo aos pouquinhos, e vai chegar uma hora que eu vou ver e eu já vou estar lá. Outra coisa também que mudou muito na minha vida foi o seguinte: todo mundo tem aquele professor que sempre fala, eu aprendo muito com vocês, na realidade não sou eu que ensino, vocês que me ensinam. E é verdade mesmo, esse ano eu me tornei professora e comecei o Fashion Vocab Talks, que é o grupo de conversação em inglês. E eu aprendo muito toda semana com as participantes do grupo. E também eu estudo muito mais agora sobre moda em inglês, porque eu tenho que me preparar para as aulas. Então, além de aprender com elas, eu também estudo. E também não é só no Fashion Vocab Talks. Eu aprendo algo novo todos os episódios que eu gravo. Eu aprendo algo novo com todas as mensagens no grupo do WhatsApp que os participantes mandam, que os mochilers mandam. Então eu tô em constante aprendizado. Então isso foi algo que mudou muito na minha vida. Todo mundo também fala da importância de ser consistente. E eu acredito que eu fui um pouco consistente. Eu me permiti muito pausar quando necessário, mas não por muito tempo. Pausar só para redirecionar a rota. Então eu ainda tenho um pouco de dúvida se eu fui muito consistente ou não. Só que talvez essa dúvida não seja válida, porque se eu cheguei até esses 100 episódios, significa que eu fui consistente. Então acho que se eu pudesse pensar no aprendizado que eu tive foi ser consistente, mas se permitir pausar para reavaliar a rota quando preciso. Eu não sei mais o que falar, então agora eu vou levar vocês para ouvirem os depoimentos que os mochilers mandaram para mim. Vamos lá. Antes de tudo, se você chegou até aqui é porque você merece um prêmio, porque você é um mochiler fiel. Então, somente para quem ouviu até agora, eu vou sortear uma xícara do Moda na Mochila. E o que você tem que fazer para você concorrer a essa xícara? Vai no Spotify ou no YouTube e faz um comentário legal sobre o episódio 100. Quem fizer um comentário ou no Spotify ou no YouTube vai concorrer à xícara do Moda na Mochila, que tá sem água, esqueci de colocar água aqui agora. Mas agora, então, eu vou assistir os depoimentos que mandaram para mim, falando sobre os mochilers, falando o que eles aprenderam nesses últimos 99 episódios, o que esses 99 episódios mudaram na vida deles. Então, eu vou começar com o vídeo
da Luísa. Eu não assisti nenhum até agora, eu queria fazer surpresa. Eu vou começar com o da Luísa, que a Lu, ela me ajuda no podcast, ela faz os reels dos episódios, ela faz a descrição dos episódios. Então, Lu, muito obrigada por ter me ajudado nesses últimos, não lembro quantos episódios você já fez, já talvez uns 50. Então, muito obrigada por fazer parte do time Moda na Mochila. Iniciei o podcast em 2021, mais ou menos no período ali que eu estava me organizando para ir fazer a pós-graduação fora do país. E eu confesso que batia aquele medo, né? Afinal, eu não conhecia ninguém. Eu iria para a Espanha e até então eu não conhecia ninguém. E aí batia aquele medo, assim, né? Aquele pensar duas vezes. E aí, quando eu conheci o podcast, eu vi histórias de pessoas que foram para fora do país, estudar, trabalhar, ainda que não conhecessem ninguém lá no outro país. Foi, assim, o empurrão que eu precisava para ir, sabe? Para seguir. E aí, assim, o podcast me trouxe, eu acho que a palavra principal é inspiração, porque você tem a possibilidade de ouvir trajetórias diferentes, incríveis, para as múltiplas carreiras que a moda possibilita, né? Principalmente para mim, que vi de uma cidade que a gente não visualiza, assim, tantas opções de carreira na moda. E aí o Moda na Mochila, né, que traz brasileiros com carreiras tão incríveis e que alcançaram essas carreiras de formas diferentes, é bem inspirador. Eu hoje posso dizer que faço parte ali dos dois lados, eu sou ouvinte, continuo sendo, e além disso eu ajudo a Mari, então eu estou um pouco ali nos bastidores, e eu percebo quanto o podcast tem um papel não só de comunicar, mas de ajudar, de orientar. Então, o papel que o Moda na Mochila traz para as pessoas que se interessam por moda, assim, é maravilhoso. Eu moro no Brasil, então eu não sou um dos mochilers que migraram. Eu já estudei fora algumas vezes, mas hoje eu moro no Brasil e ainda assim eu percebo que as informações que o Moda na Mochila traz e a comunidade, né? A comunidade ali no WhatsApp se ajuda muito. Isso é rico, sabe? Poder ter contato com tantas pessoas que têm o mesmo interesse que você, que têm o mesmo propósito de você, é realmente incrível, assim. E outra coisa que eu posso pontuar é como Moda na Mochila traz pessoas de carreiras diferentes, isso acaba abrindo meus olhos para áreas que antes eu não olhasse tanto assim por não conhecer como era, né? Então, por exemplo, hoje eu estou muito empolgada para começar a estudar moda digital, moda 3D, justamente porque após ouvir alguns episódios de pessoas que já atuam com 3D, eu vi que talvez eu goste disso, talvez isso seja uma área que eu queira me aprofundar agora. Então, assim, parabéns ao Moda na Mochila pelos 100 episódios. Que venham mais 100, mais 200 e que o podcast continue tocando e inspirando as pessoas. Um beijo. Amei! Obrigada, Lu. Muito obrigada por fazer parte, muito obrigada por enviar o vídeo e que venham mais 100 episódios, 200, 300 episódios e tomara que você continue comigo aqui no Moda na Mochila. Um beijo. O próximo que eu vou assistir vai ser da Stephanie Wenger. Até hoje é um dos episódios mais ouvidos do podcast do Moda na Mochila. Então vamos ouvir agora o que a Steph tem pra falar. Oi, mochilers. O que esses 100 episódios de moda mexeu comigo, acho que a parte mais impressionante, assim, foi ter participado, né, de um dos episódios. Eu falo no meu episódio que eu acho que eu falo, que eu não esperava o convite no momento em que ele aconteceu, que achava que ele ainda era meio cedo, assim, quando ela me chamou. Eu pensei assim, mas o que eu vou falar, né? Inclusive foi um episódio bem longo pra quem não sabia o que falar. É muito interessante isso, às vezes quando eu chamo alguém que está no início da carreira ou que se mudou há pouco tempo para algum país, sempre surge essa questão de não ter o que falar. Mas eu gosto muito de entrevistar pessoas de fases diferentes da sua trajetória, porque você, a cada passo da sua história, você vai ter alguma coisa diferente que te marcou. As pessoas que estão começando, eu sempre falo que está fresquinho na memória delas, como que foi que elas furaram a bolha na cidade para que elas se mudaram, como eu falo. Então, eu gosto de entrevistar pessoas em diferentes fases e, no fim das contas,
todo mundo tem muita história para falar. Eu que tenho que ficar um pouco me contendo para não passar muito do horário. É tipo terapia, a gente fala, não tenho nada pra falar. E no fim das contas você fala por 2 horas sozinha, quase. Mas eu fiquei, assim, mais feliz ainda foi ter recebido todos os feedbacks que eu recebi, assim, todas as mensagens, todo o carinho, assim, que veio através das pessoas que ouviram e falaram que gostariam de ter a mesma coragem. Espero muito que alguém tenha realmente, tipo, se o teu sonho é se mudar, tenha feito isso e esteja batalhando pra conseguir conquistar os sonhos que tem. E todas as coisas que eu ouvi, assim, todas as mensagens queridas de pessoas em que, tipo, já tinham se mudado ou que estavam prestes a se mudar e que estavam passando por situações, né? Tipo, a mudança é sempre muito difícil. A gente sair da zona de conforto não é fácil, mas é prazeroso. Eu acho que vale a pena. Valeu, assim, os últimos 2 anos que eu me mudei, valeu a pena cada segundo de tudo que eu passei. Isso foi uma das coisas mais legais, porque eu não esperava nada disso. Não esperava o convite e o menos esperado foi todo esse carinho que eu recebi depois, assim, sabe? Isso foi muito legal. Então, isso me mostra o quanto de identificação as pessoas tiveram com o meu processo. Então, isso foi bacana, porque isso não foi só bom pra vocês, me ajudou também. Saber que a gente não tá sozinho também não é uma coisa que vem só de um lado, vem dos 2 lados. Então, obrigada a todo mundo que mandou mensagem. Talvez eu não tenha respondido todo mundo, me desculpe. Mas isso é uma coisa que a gente leva dos 2 lados. Não é uma via de mão única, não. É uma via de mão dupla. Então, pra todo mundo que se sentiu tocado e me mandou alguma coisa, eu posso dizer que eu também me senti. Isso foi fantástico. E no fim das contas, muito mais do que o meu episódio, mais do que falar, do que mais essa troca que eu tive com vocês. O mais legal de tudo foi ter conhecido a Cabeça, é a pessoa que faz com que tudo isso aconteça, que é a Mari. Ela é incrível em pessoa, ela é mais incrível em pessoa do que ela é no online. Se vocês gostam de ouvir ela, vocês deveriam um dia conhecer ela em pessoa. Então, quando ela combina de fazer um piquenique, por favor, vão conhecer ela. E nesse momento que você vai conhecer ela, você vai conhecer outras pessoas incríveis. Fiz amigos por conta disso. Então, assim, além de eu ter conhecido ela, conheci outras pessoas. Então, assim, gente, sério, sem palavras. Moda ainda merece tomar mais um lugar no mundo do que já toma. Ter mais pessoas trocando ideias, tendo coragem de falar um pouco, porque a gente externaliza coisas que a gente passou, mas a gente não conta, às vezes, no momento que a gente tá passando. E isso é um ato de coragem também, assim. Então, eu desejo coragem para todos que forem convidados e quiserem falar um dia, porque a gente toca outras almas, assim, e eu espero que essas pessoas sigam seus sonhos. E é isso que pra isso que a Mari tá fazendo o que ela faz. Ela faz com muito amor e muito carinho. Ela merece muito mais do que 100 episódios. Steph, você que é incrível. Eu tenho que te agradecer muito por ter me recebido tão bem aí em Nova York. Quando eu fui passar o verão aí pra fazer um curso, a Steph me recebeu muito bem. Foi em todos os lugares que eu queria. E, Steph, muito obrigada por ter participado do Moda na Mochila. Eu fico muito feliz que o Moda na Mochila também te impactou tanto assim. Então, muito obrigada a você pelo todo o carinho e por sempre estar disponível, por sempre estar acessível. Todo o sucesso do mundo pra você. Muito obrigada. Agora eu vou ouvir, então, a mensagem da Doris Treptow. Eu sou a Doris Treptow Kovacs, mas as pessoas me conhecem mais como a Treptow do Inventando Moda. Eu mudei para os Estados Unidos em 2003. Naquela época, nem Facebook não existia ainda. Então, imagine o isolamento. Com o Moda na Mochila, eu consegui descobrir uma comunidade internacional lindíssima de pessoas que passam por uma trajetória muito semelhante com a minha, que deixaram a sua terra natal para seguir o seu sonho de trabalhar com moda. Desde que eu participei no podcast, uma nova geração de professores e alunos de moda tem entrado em contato comigo. E esse diálogo é super enriquecedor. Eu adoro bater papo com alunos e participar do podcast abriu muitas oportunidades. Mari, parabéns
pelo 100º episódio do Moda na Mochila. Continue fazendo esse trabalho maravilhoso e muito obrigada por essa linda comunidade que você tem propiciado pra gente. Beijão! Ai, Doris, querida, muito obrigada a você por ter enviado esse vídeo. E eu já contei um pouquinho mais no episódio sobre networking, na minha apresentação sobre técnicas de networking no Dia Mundial da Criatividade, sobre como que eu conheci a Doris virtualmente. Eu conheci ela pessoalmente uma vez só e tô agendando para visitar ela lá em Savannah. Lá naquela época, lá na faculdade ainda, eu comecei a colocar um pezinho nessa questão de perder a vergonha, de entrar em contato com as pessoas, de fazer networking e descobrir que as pessoas são mais acessíveis do que a gente imagina. Eu realmente não imaginava que a Doris, autora de um dos livros mais famosos do Brasil sobre planejamento de coleção, sobre design de moda, fosse responder a minha mensagem. E quando eu estava na faculdade, eu mandei mensagem para ela no Facebook e ela aceitou minha mensagem e foi até minha universidade, mesmo morando lá nos Estados Unidos. Quando ela foi para o Brasil, ela foi lá visitar a minha universidade e fez uma palestra. Eu pude conhecer ela pessoalmente. E desde então eu tentei cultivar esse meu relacionamento profissional com a Doris e tem tido muitos frutos. Eu pude entrevistar ela no podcast não uma vez, mas ela participou 2 vezes. Uma vez foi o episódio do Fashion Vocab. Então é um grande privilégio ter a Doris no nosso grupo, na nossa comunidade, porque como ela falou, ela se mudou para os Estados Unidos quando as redes sociais ainda não eram tão fortes. Então imagina se foi difícil para mim, para você que está aqui ouvindo, se mudar para outro país e não conhecer ninguém que trabalha com moda. Imagina para Doris como que foi. Então, Doris, muito obrigada por ser membro da nossa comunidade e que venham muitos mais encontros e aprendizados. Muito obrigada. Próximo que eu vou ouvir, então, vai ser da minha amiga, minha professora que virou amiga, Andressa. Acho que a Andressa participou do 5º episódio do Moda na Mochila e desde então tem sido uma das membros mais ativas da comunidade do Moda na Mochila. Então vamos lá ver a Andressa. Olá, mochilers, tudo bem? Eu sou a Andressa e Moda na Mochila tem me inspirado muito. Eu conheço a Mari há bastante tempo. Ela foi a minha aluna quando eu trabalhava no Brasil e morava no Brasil também. E em 2020 ela me chamou pedindo para participar do podcast que ela estava começando, que ela disse que estava com saudade de falar em português com as pessoas, de falar sobre moda e trocar ideias. Então eu topei. Quando eu fui entrevistada, minha filha mais nova tinha acabado de nascer e eu estava começando novamente a minha carreira como freelance, desenvolvendo pesquisa de moda e também coleção e estamparia. Mas eu ainda não estava me sentindo tão segura para entrar no mercado internacional, que sempre foi o meu objetivo. E a partir dos episódios que a Mari foi fazendo, eu fui ficando cada vez mais confiante, fui conhecendo mais pessoas que também passaram pelas minhas mesmas dificuldades que eu, de falar inglês, de ter confiança, de ter bastante síndrome do impostor, mas aos pouquinhos esse meu medo foi diminuindo, graças a todas as histórias lindas que vocês contaram no Moda na Mochila. O ano passado, eu fui viajar com a Mari para Nova York e ela foi comigo numa feira infantil e foi muito divertido porque foi uma parceria incrível, onde eu pude me apresentar como designer para as marcas, mas o mais legal foi que a gente estava junto e falando de moda o tempo todo e planejando, fazendo planos para o futuro. Por causa do Moda na Mochila, eu fiz grandes conexões, eu conheci pessoalmente a Doris, que sempre foi minha inspiração. E cada episódio que eu escuto, eu me sinto ainda mais preparada para enfrentar a carreira de moda fora do Brasil. Muito obrigada, mochilers, por dividir a história de vocês comigo e com outros ouvintes. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa grande rede de apoio. Beijos! Andressa, eu não canso de te agradecer
por você ter aparecido na minha vida. Por conta de você que eu consegui meu primeiro emprego como designer no Brasil ainda, quando eu não imaginava que eu poderia ser designer. Eu achava que eu ainda estava numa fase de ser assistente por mais 5, 10 anos, e você acreditou em mim, eu consegui meu primeiro emprego como designer. Então eu falo pra Andressa que se ela não tivesse passado pela minha vida, quem sabe eu nem estaria aqui. Então muito obrigada, Andressa, por participar e pela sua mensagem. Fico muito feliz que o Moda na Mochila também tem te ajudado. Um beijo. Próxima pessoa que eu vou ouvir vai ser a Luciane, de Boston. Oi, pessoal, meu nome é Luciane. Eu já sigo a Moda na Mochila faz algum tempo e desde então eu não perco um episódio. A Mari, ela é uma entrevistadora fenomenal, no meu ponto de vista. Especialmente nessa área que a gente trabalha de moda. Muitas vezes as entrevistas, com os entrevistados, elas dão para um caminho, assim, o glamour do entrevistado, né, os skills do entrevistado, que é legal, mas não passa aquela essência para quem está começando, não mostra as dificuldades, não mostra o dia a dia, não mostra, vamos supor, a realidade desse business que a gente ama e está inserido. O que eu realmente amo de ver nos episódios, não só o talento dos entrevistados, claro, mas a história que eles percorrem ou percorreram, e a Mari conduz a entrevista de uma forma que ela consegue tirar do entrevistado muita informação. E essas informações são muito educativas, muito construtivas, dá muito ânimo, dá muita força de vontade, é uma energia muito boa. Eu já estou aqui em Boston há 17 anos, eu comecei a trabalhar com noiva aqui em Boston, e às vezes, quando a gente mora fora do país da gente e trabalhar no meio, os meus clientes, os meus contatos aqui são todos americanos, então até que tu consiga, né, se inserir naquele mercado, leva tempo, é difícil, aprender outra língua é difícil, as pessoas confiarem em você é difícil, tudo é mais difícil do que no nosso próprio país. E às vezes dá vontade de desistir ou dar um desânimo e querer voltar pro Brasil, ficar perto da família, dos amigos, porque é um pouco uma vida solitária quando tu mora em outro país. Por mais que tu tenha amigos, por mais que tu faz novos amigos, é uma vida um pouco solitária. E os episódios de Moda na Mochila é como se me reabastecesse, me desse mais ânimo para continuar. Eu não estou começando, porque eu já estou aqui há 17 anos, eu já trabalho com noiva todo esse tempo, mas a cada episódio eu sinto mais ânimo, mais tipo assim, eu tenho esse projeto, eu vou colocar em prática, isso é legal, isso pode ser que as pessoas gostem. É muito prazeroso. Eu só tenho a agradecer a Mari e todos os entrevistados. E eu tô muito empolgada porque ela também me convidou e a gente tá tentando agendar aí uma entrevista. Beijo para todos vocês. Lu, muito obrigada por ter enviado esse vídeo. Eu fico muito feliz que, mesmo com toda a sua experiência, toda a sua bagagem, todos os seus anos de experiência aí nos Estados Unidos, o Moda na Mochila ainda te ajude, ainda sirva aí de combustível para você alcançar ainda mais sonhos e chegar ainda mais longe. Então, a gente se encontra em Boston logo, hein? Próximo vídeo vai ser da Nath Pavanelli. O Moda na Mochila mudou a minha vida porque eu pude apresentar a minha marca para o mundo, especialmente para a nossa maravilhosa comunidade, mundo afora. E através disso fiz muitas amizades, inclusive a própria Mari, nós nos encontramos em Toronto. E me proporcionou uma rede de contatos maravilhosa que eu uso até hoje. E também estou aqui num emprego novo, amando muito. Então, muito obrigada, Mari. Amo Moda na Mochila, amo participar e um beijão a todos. Nath, muito obrigada por ter mandado esse vídeo e foi um prazer te conhecer em pessoa. Espero que a gente possa se ver novamente aí em Vancouver. Então, um beijo, muito obrigada por ser parte da comunidade e participar do Moda na Mochila tantas vezes. Um beijo. O próximo vídeo vai ser da Carol Babinotto. Hello, mochilers! Meu nome é Carol,
sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e com esses 100 episódios de Moda na Mochila, eu posso dizer que eu me sinto muito inspirada por todos os participantes que a Mari trouxe no podcast. Posso dizer também que eu conheci muitos designers, stylists, fotógrafos e maquiadores e jornalistas, enfim, todas as pessoas no ramo da moda que a Mari pôde entrevistar. Me sinto muito inspirada por todas elas e com certeza eu posso dizer que aprendi muito inglês com o Fashion Vocabs, que foi isso que me trouxe até o podcast. E também posso dizer que com os 100 episódios eu me sinto com certeza mais confiante e com mais coragem para seguir uma carreira fora do Brasil. Carol, muito obrigada por fazer parte do Moda na Mochila e por fazer parte do Fashion Vocab Talks também, que é o nosso grupo de conversação em inglês. A Carol já é professora de inglês e ela quer procurar aprimorar o inglês nessa questão, nesse ramo da moda, e também quer seguir uma carreira internacional. Então, Carol, muito obrigada pela mensagem e por fazer parte. O próximo vídeo vai ser o vídeo da Sara. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sara e eu tô aqui para dar meu depoimento sobre o Moda na Mochila, que é um podcast, assim, xodozinho. Gosto muito, foi uma das melhores descobertas que eu fiz esse ano. Descobri meio que sem querer, um conhecido meu repostou uma participação de uma amiga dele no podcast. E desde então eu venho, sempre que eu posso eu acompanho, e sempre com conteúdos muito legais, sabe? Próximos ao que das nossas realidades, isso que eu acho muito legal. E a comunidade que se criou por detrás disso, sabe? É uma comunidade acessível, você consegue alcançar as pessoas entrevistadas e conversar a respeito, sabe? Tirar dúvidas, eu acho isso muito legal. E o carinho que a Mari tem por construir essa comunidade, sabe? Se dedica, tipo o segundo trabalho dela, né? E é muito legal acompanhar todo o crescimento, toda a evolução e os projetos paralelos que ela criou a partir disso. Acho muito legal. Mari, parabéns pelo podcast, tenho muito orgulho da comunidade que você criou. Por conta do Moda na Mochila, me encorajou a tentar explorar novos mundos. Se tudo der certo, ano que vem estou lá na Europa, tentando minha carreira por lá. Eu sou designer de estampas e vi que é super possível tentar uma vida fora daqui. E vamos ver. Muito obrigada. Você é maravilhosa, continue sendo essa pessoa encantadora que você é. Um beijo. Sara, muito obrigada pela mensagem. Fico muito feliz que o Moda na Mochila tenha te inspirado a seguir uma carreira internacional. E muito obrigada por fazer parte do Fashion Vocab Talks. Amei te conhecer e espero que um dia a gente possa se encontrar lá na Europa quando eu finalmente der essa volta ao mundo do Moda na Mochila na estrada. Então, esses foram os depoimentos. Muito obrigada por ouvirem até aqui. E depois desse episódio eu vou dar uma pausa no podcast indefinida, não sei quanto tempo vai durar, brincadeira. Não, vou dar uma pausa de umas 3 semaninhas só pra refletir um pouco sobre tudo que aconteceu, pra tirar umas férias, pra comemorar esse grande passo na minha vida de imigrante. E voltamos na primeira segunda-feira de novembro com o episódio número 101. Então, deixe o seu comentário no YouTube ou no Spotify para concorrer à caneca do Moda na Mochila. Mais uma novidade também, que eu já venho falando há algum tempo, eu vou lançar finalmente o canal do YouTube com vídeos mais curtos. Por enquanto eu vou fazer vídeos variados sobre vida em Toronto, sobre Fashion Vocab, vou tentar coisas diferentes, mas é muito importante para mim se vocês seguirem o canal novo, que vai ser um canal diferente desse canal do YouTube aqui, porque esse aqui se chama Moda na Mochila Podcast e o outro vai ser só Moda na Mochila. Então eu vou deixar o link na descrição e se inscrevam nesse canal novo. Acho que é melhor eu escolher uma data já para lançar esse vídeo, né? Porque eu tô me enrolando já faz um tempo e eu já editei o primeiro vídeo. Então eu vou escolher uma data aqui agora,
que vai ser o lançamento do primeiro vídeo do YouTube. Então coloque na agenda de vocês quando que vai ser lançado o primeiro episódio do canal do YouTube. Então hoje estou gravando isso no dia 3 de outubro. O primeiro episódio do canal do YouTube do Moda na Mochila vai ser lançado no dia 18 de outubro. Estou pronta para a cerimônia da cidadania canadense. Muito obrigada a todos que enviaram seu vídeo, seu depoimento, contando como que o Moda na Mochila impactou você durante esses últimos 99 episódios. E espero que esses 100 episódios esses 100 ou mais de 100 episódios do Moda na Mochila tenham ajudado você, mochiler, que está ouvindo aqui o Moda na Mochila agora. Se você é novo aqui no podcast, ouça os outros episódios e cada participante, cada mochiler que passou por aqui teve algo a contribuir na minha vida e espero que eles ajudem também a você a pegar sua mochila e seguir os seus sonhos. Se você gostou desse episódio, então lembre-se de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, nos 2 canais agora do Moda na Mochila, no Moda na Mochila Podcast e também no Moda na Mochila Tradicional, que eu vou lançar mais vídeos pro YouTube. Se você está ouvindo pelo Spotify, se inscreva no Spotify, dê 5 estrelas pra gente. Muito obrigada, um beijo, até a próxima, que agora eu vou lá virar canadense e já volto.